Não é verdade? Então eu preciso desejar, o meu espírito deseja ansiar pela volta dele, por ter comunhão com ele, por ter a revelação de quem ele é, por ter os planos e viver os planos que ele tem para nós, para poder então a eternidade ser uma consequência do nosso relacionamento aqui na terra. Amém? Louvado seja o Senhor por isso, porque ele tem uma eternidade preparada para nós. Eu convido você a abrir em Marcos, no Evangelho de Marcos. Eu quero ler um versículo aqui inicial, no capítulo 3. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, prepara os nossos corações para a Tua palavra. Que aquilo que o Senhor deseja falar conosco, que não haja impedimentos, Pai, no nosso coração, que as barreiras sejam removidas, que a terra do nosso coração seja uma terra fértil para receber essa palavra que é poderosa para gerar em nós salvação. Então que assim seja, Pai, o mover do Teu Espírito, preparando tudo o que é em nós, em o nome santo de Jesus. Amém. Eu quero ler aqui no capítulo 3 de Marcos, a partir do versículo 13, que diz assim: Jesus subiu a um monte e convocou para si aqueles a quem ele queria. E eles foram para junto dele. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolo, para que convivessem com ele e os pudesse enviar a proclamar. E tivessem autoridade para expulsar demônios. Ele constitui, pois, os 12. Simão, a quem atribuiu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, e depois André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Amém? Então, aqui a gente ouve o Evangelho nos falando do momento quando Jesus chamou para si 12, a quem ele gostaria de conviver, e depois de treinados, de discipulados, depois daquele período de convivência com Jesus, eles fossem capazes de serem enviados e proclamar aquela mensagem. Mas aí, no versículo 19, fala de Judas Iscariotes e faz uma observação, que foi aquele que o traiu. Então eu comecei a pensar, o mestre escolheu 12 homens para essa missão, e um deles ficou marcado com algo totalmente negativo. Foi escolhido, mas não viveu, não desfrutou de tudo aquilo que Jesus gostaria que ele tivesse vivido. Porque ele foi um traidor. As suas escolhas, o seu coração permitiu que o maligno se apoderasse dele. E apesar de toda aquela convivência, se nós fôssemos pensar, ele viu de perto Jesus e todo o seu ministério, toda a sua atuação. Ele caminhava com Jesus, ele visitava os enfermos ao lado de Jesus, ele via as pessoas serem curadas, ele viu a multiplicação dos pães e certamente comeu desse milagre. Ele certamente estava naquele barco quando a tempestade estava destruindo, querendo destruir, e Jesus disse: acalme. Certamente ele ficou perplexo, pensando também, como a palavra diz, quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Quem é esse homem? E ele estava tendo o privilégio de caminhar com Jesus, de viver, de ver, de compreender tudo aquilo que Jesus estava revelando dele e do Pai, porque Jesus é o resplendor da glória do Pai. Então Jesus veio para nos revelar a natureza do Pai. E ali naquela convivência,
Judas presenciou tudo isso. Judas viu quando Lázaro recebeu aquela ordem para sair e Lázaro veio. Gente, ele foi um escolhido. E aí eu fico pensando, que privilégio Judas teve de caminhar ao lado do Senhor Jesus. Que privilégio ele teve de ser alguém escolhido. Foi Jesus quem escolheu. Foi Jesus que entre uma multidão disse, eu quero você. E você, e você, e você, e você, Judas. E Jesus escolheu, aquele homem foi um homem escolhido. Não foi um homem que se filtrou, não, ele foi escolhido pelo próprio Senhor. Mas, ao longo da sua caminhada com Jesus, o seu coração não foi transformado. Então, quando a gente começa a olhar em outras passagens, a exemplo daquela semana, na semana que Jesus estava para morrer, Jesus foi jantar na casa de um homem. E lá uma mulher chegou com um vaso de um perfume caríssimo, um nardo puro. E ali aquela mulher, como uma oferta, como uma adoração, ela pega aquele vaso, quebra e derrama tudo aquilo na cabeça de Jesus. E as pessoas, ao olhar aquela atitude de adoração, elas começaram a criticar aquela mulher. Eles começaram a dizer, esse vaso era muito valioso, esse perfume era muito valioso, valia 300 denários. Então, poderia ser vendido, sustentado os pobres com esse dinheiro? Jesus disse, deixe essa mulher, ela fez algo bom para mim. E naquele momento, Judas, a palavra vai nos relatar, daqui a pouco a gente lê, Judas, quando sai dali, ele já sai com a intenção de entregar Jesus. Aí eu comecei a pensar, eu disse, olha só, diante de uma atitude de adoração, e era uma adoração extravagante, era uma coisa assim, que ninguém faria, mas aquela mulher fez. Ninguém pegaria algo tão valioso para derramar sobre um homem. Mas certamente aquela mulher não andava com Jesus como Judas andava, mas teve uma revelação e tomou uma decisão de adorá-lo. E aquela decisão dela gerou uma atitude de adoração. E aquela atitude incomodou aqueles que não adoravam. Então, quando há, pastor, alguém leal e uma adoração fiel, aquela adoração fiel que é recebida pelo Senhor, incomoda os infiéis. Os infiéis, ao invés de se juntarem para adorar, eles se juntam para criticar. E foi o que estava sendo ministrado até mais cedo na escola bíblica, sobre a questão da deslealdade. Então Judas, ele tinha no seu coração algo que não era leal, que não permitia que ele adorasse e honrasse a Jesus com todo o seu ser. E aquela atitude daquela mulher o incomodou. Claro que pelo dinheiro, porque ele era quem tomava conta das finanças, e a intenção dele era ficar com a parte daquele dinheiro, né? E não dar aos pobres. Mas aquela adoração, queridos, tinha incomodado também o coração dele, porque ele era infiel. E quando nós estamos num ambiente onde pessoas fiéis a Deus se reúnem, acontece a adoração. Mas quando um infiel está ali, ele não suporta permanecer naquele lugar. No lugar de comunhão, no lugar de adoração. Então nós temos que olhar para dentro de nós e observar como é a nossa reação diante de uma adoração. Como o salmista diz, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Ele orou, Senhor, vê se há em mim. Não é se vê no outro, não. É você que tem que se analisar. Para que, se você identificar uma raiz de deslealdade, se você identificar algo que lhe incomoda, quando a obra do Senhor está crescendo, está frutificando, quando uma adoração está sendo levantada, você precisa vigiar e se arrepender. Não é com se incomodar, como Judas se incomodou. Então, aqui em Marcos 4, vamos abrir, 4 não, 14. Vai nos relatar essa passagem onde Jesus ele é ungido em Betânia. Aí aqui no versículo 10, vai falar assim: e depois disso, depois que a mulher tinha feito isso, derramado aquela adoração, e Jesus tinha defendido ela e dito que tudo, aquele ato dela de adoração ia ser contado em todo o mundo onde o evangelho fosse pregado. Porque o que aquela mulher fez foi muito importante. E disse, e depois disso, Judas Iscariotes, um dos 12, foi encontrar-se com os chefes dos sacerdotes com o propósito de lhes entregar Jesus. Ao ouvirem a proposta, eles ficaram muito satisfeitos e se comprometeram a lhe pagar algum dinheiro. E por isso ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Então, e depois disso que? Depois desse episódio, onde aquela mulher teve aquela atitude de adoração, aquele homem, ele já gera no seu coração uma intenção maligna de procurar aqueles que eles sabiam que eram contrários a Jesus, que eram os chefes, os sacerdotes, os mestres da lei daquela época, e ele foi procurá-los. Ele se ofereceu para entregar Jesus. Não foi aqueles homens que vieram procurá-lo, foi ele que tomou a decisão de ir até os inimigos de Jesus e entregar Jesus. Só que nós sabemos que Jesus ia morrer, era o plano do Pai que isso acontecesse. Mas Jesus também disse: ai daquele que traiu o Filho do Homem. Então, haveria uma consequência para ele. Mas logo depois, continuando aqui no capítulo 14, vai nos falar a respeito da ceia do Senhor. Jesus estava ansioso em passar a Páscoa ali com seus discípulos. Era a última Páscoa. Ele sabia que depois daquele momento iria dar início todo o seu sofrimento. Porque Jesus, ele sabe todas as coisas. Às vezes a gente quer aparentar algo que não é uma verdade no nosso coração. Quando na verdade nós devíamos chegar diante do Senhor e dizer: olha, Senhor, isso aqui ainda existe no meu coração e não é o que o Senhor tem para mim. Ser sinceros diante do Senhor, porque na tentativa maligna de paralisar a obra de Deus. Mas por que Deus permitiu? Porque era o plano de Deus matar Jesus para nos salvar. Permitir que ele carregasse sobre ele todos os nossos pecados, para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos reconciliados com Deus. Porque nós só poderíamos ser reconciliados por meio do derramamento de sangue de alguém puro e inocente. E essa pessoa que nunca pecou aqui nessa terra só foi Jesus. E foi o sangue dele que nos livrou, que nos reconciliou com o Pai, que nos deu novamente a oportunidade de termos comunhão. E aqui nessa passagem, na ceia do Senhor, aqui no versículo 18, diz assim, tudo já estava preparado e eles iam ceiar. E diz assim, quando estavam ceando, reclinados à mesa, Jesus lhes revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós, este que come comigo, me trairá. Jesus sabia ou não sabia? Da intenção do coração de Judas. Jesus sabia. Mas Jesus não
não deixou de servir a Judas. Jesus não deixou de ter da parte dele comunhão com Judas. Quem se retirou da comunhão foi Judas. Não foi Jesus que mandou ele sair. Foi ele mesmo que se levantou e saiu. Depois daquela situação. E ele diz aqui no versículo 19, quando ele diz, este que come me trairá. Eles ficaram consternados e lhes afirmavam, é certo que não serei eu. Cada um ficou dizendo, né? É certo que não sou eu não sou. Não sei quem é, mas eu não sou. E aí, Jesus asseverou-lhes e disse, né? É um dos 12, aquele que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai, conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe fora jamais ter nascido. Olha que triste. Jesus sabia a intenção do coração de Judas. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. E tudo, Jesus sabia que ia gerar o seu sofrimento. Jesus já esperava por aquilo. Mas Judas foi essa pessoa que foi infeliz, como diz aqui a palavra, ao escolher trair Jesus. Infeliz ao ter o seu coração obstinado. Infeliz ao caminhar ao lado do Senhor e não desfrutar, né, de tudo aquilo que Jesus poderia ter proporcionado para ele. E aí, a palavra também nos diz que, saindo ali daquela ceia, quando eles terminaram, Jesus foi para o Getsemane orar. Era um lugar onde ele sempre ia com seus discípulos. Judas sabia o caminho. E ali, Jesus vai com os discípulos, depois chega quem? Judas, acompanhado dos soldados. E o que mais nos chama a atenção é que ele cumprimenta Jesus com um beijo, como uma saudação ao mestre, como uma honra. Olha só, quando na verdade a intenção era maligna, era de destruir, era que ele fosse preso e depois fosse morto. Né? Então, gente, às vezes nós temos que ser diferentes. Amém? Nós temos que ser diferentes e mais, nós temos que ser verdadeiros. Não fingir honrar quando não há honra no nosso coração. Porque pior do que você chegar e falar a verdade, olha, o que você não gosta, o que você não concorda, é você fingir algo que você não é. É você fazer algo para aparentar uma coisa que no seu coração é diferente. Gente, isso é hipocrisia. E nós temos muito que vigiar, porque não é o fato de nós estarmos na igreja que o nosso coração está totalmente conectado com Deus, não. Nós saímos do mundo, viemos para a presença de Deus e precisamos permitir que Deus nos trate. Precisamos expor o nosso coração à luz da palavra, à luz do evangelho, para que as trevas que há em nós sejam dissipadas. A palavra diz que o caminhar do justo é como a aurora, vai clareando aos poucos, não é de uma vez. Em Provérbios diz. Então, observe a noite como é. Às vezes está trevas. Aí vai chegando 4 horas da manhã, você já vê clarear um pouquinho, vai clareando mais, daqui a pouco é meio-dia, daqui a pouco está tudo claro. Tudo exposto à luz. Então, nós temos que vigiar. Para não nos tornarmos um desleal, para não sermos alguém que trai o mestre, que trai a sua obra, que trai a sua liderança. Por quê? Porque há um preço a pagar. Judas pagou um preço. E o preço dele foi perder a sua salvação. Nós não podemos perder nossa salvação. Em nome de Jesus. Porque foi um alto preço que foi pago. Nós temos que ter um coração ensinável. Nós temos que ter um coração disposto a obedecer.
Nós temos que ter um coração que se expõe à verdade, porque a verdade, ela liberta. A verdade, ela vem para nos dar aquele impacto assim, meu Deus, como é que eu ainda estou? Ainda estou desse jeito. Aí a gente vai chorar, vai clamar ao Senhor, Senhor, me perdoe, Senhor, me arrependo, Senhor, eu não aceito permanecer dessa forma, eu não quero, Senhor, não refletir a tua glória. Então nós temos que expor o nosso coração e deixar o Senhor examinar. A gente chamar o Espírito Santo e dizer, Senhor, examina aqui comigo. A tua palavra diz que eu tenho que examinar. Então me ajuda aqui, me mostra aqui. Onde é que há algo que ainda é trevas? Será que dentro de mim ainda se incomoda quando o irmão adora mais do que eu? Será que em mim, ao invés de eu me alegrar quando algo está frutificando, eu fico chateado? Será que dentro de mim, quando eu vejo alguém prosperar, ser abençoado, e eu ainda não estou tão abençoada assim, será que isso me entristece? Será que a alegria do outro, o casamento do outro, que é feliz, que se dá bem, será que aquilo me deixa chateado? Queridos, porque é assim que o inimigo age, nas pequenas coisas que vão sendo semeadas no nosso coração. Então nós temos que nos esforçar, escancarar o nosso coração e dizer, Espírito Santo, entra aqui e me mostra, porque eu estou vendo que nisso aqui eu ainda não fui transformado. Se você não foi, não tem problema. O problema é se você não quiser ser transformado. Mas se você quiser, hoje o Espírito Santo vai agir na sua vida. Naquilo que até o momento você ainda não conseguia. É para isso que o Espírito Santo, ele caminha conosco. Ele habita dentro de nós, para ir nos transformando de glória em glória. Porque nós não vamos perder a nossa salvação por conta de deslealdade, por conta de pensamentos que às vezes o maligno semeia, por conta de coisas que ainda não foram tratadas no nosso coração. Amém, igreja? É forte, porque não adianta a gente querer chegar e saudar com um beijo, achando que está tudo bem, e depois a desonra está ali à mostra para todos verem. Judas saudou com um beijo, mas depois todo mundo viu o que ele tinha feito. E nós, através da palavra, também contemplamos a atitude, o coração e a intenção de Judas ainda hoje. Então, nós precisamos, se nós decidirmos andar com Jesus, se nós tomamos a decisão de entregar para Ele a nossa vida, se nós entendemos que há um reino preparado para nós e que o reino é dele, nós é quem temos que entender e nos adequarmos para poder entrar, passar por essa porta estreita. Porque a porta larga jaz o maligno. Então, o Senhor nos tira da porta larga, começa a nos tratar e vai nos ensinando a entrar por isso que é estreito. Porque é fácil a gente andar do nosso jeito. É fácil a gente querer as coisas do nosso jeito. É fácil a gente permanecer com o pensamento contaminado como a gente veio do mundo. Mas isso não nos faz experimentar a glória de Deus. Porque a palavra diz, renovai-vos o vosso entendimento para que possais desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade. Se você permanecer com o mesmo pensamento, você não vai desfrutar. Você precisa expor seu coração, a sua verdade para o Senhor e desejar que Ele transforme e se esforçar. Porque aí sim você vai estar na posição de quem vai receber dele tudo o que ele tem preparado para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? E nós não queremos ser discípulos que foram reconhecidos por serem traidores, como foi o caso de Judas. Nós não queremos
ter essa imagem associada a nós. Nós precisamos ser transformados. Mesmo que a gente erre, olha, igreja, porque nós não somos perfeitos. Jesus, quando na mesma situação, Jesus fala para Pedro: Pedro, não sou eu não, eu vou contigo até a morte. Orgulho também, né? Não, Pedro, olha, calma, você ainda não está nesse nível, não. Eu creio que Jesus quis dizer assim, calma, você vai chegar lá, mas ainda não, Pedro. Você vai me negar. Vão ferir o pastor, as ovelhas vão se perder, vão se afastar, vão ser dispersas, e você se perder não, se afastar, né, ser dispersas, mas você vai me negar, Pedro. Mas olha a atitude totalmente diferente de Pedro. Pedro realmente negou o Senhor. Mas quando ele caiu em si, quando ele percebeu o que ele tinha feito com seu mestre, ele chorou amargamente. Ele se arrependeu, ele desejou certamente nunca ter feito aquilo com o Senhor. Se ele pudesse voltar atrás, ele teria feito diferente. Esse é um coração que nós temos que ter. Embora Pedro se afastou ali, achou que a caminhada com Cristo tinha acabado, Jesus, quando vê no nosso coração uma verdade, ele vai lá ao nosso encontro, como ele foi ao encontro de Pedro. Ele foi ao encontro de Pedro, eles estavam lá pescando, Jesus estava lá na beira do mar, só esperando eles voltarem. Eles ceiaram juntos e depois Deus foi ter um particular com Pedro. E aqui em João, vamos abrir. É muito linda essa passagem, é João 21. É muito lindo porque a gente vê o coração de Jesus. O coração de Jesus, ele não desiste de nós. Ele deseja nos dar oportunidade de transformação. Ele deseja que a gente se reposicione de onde nós saímos, de onde nós caímos. Porque há valor em nós. Amém? E diz aqui no João, Evangelho de João 21, no versículo 15. Assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: Cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E assegurou-lhes: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Então Jesus, ele foi ao encontro daquele que o negou. E o negou 3 vezes. Mas aquele que o negou se arrependeu. Às vezes nós negamos Jesus com as nossas atitudes. Nós negamos aquilo que ele tem feito, negamos a sua amizade, negamos a sua presença, negamos a sua companhia com as nossas atitudes, quando fazemos escolhas erradas. Mas quando nós nos arrependemos, o Senhor vem e nos restaura. Ele restaura a nossa comunhão. Ele restaura a missão que ele tem para nós. Então ele tinha um apostolado para Pedro. E Pedro, depois daquilo, Pedro acha que tudo acabou. E Jesus vai lá mostrar para ele: Tu me amas? Ele diz: Tu sabes que eu te amo. Ele sabia que Jesus conhecia o amor dele. Ele sabia que Jesus conhecia o que havia no interior dele. E ele disse: Então faz isso por mim. Sabe como é que você vai mostrar que você me ama? Servindo.
cuidando do que eu amo, cuidando do que é meu, cuidando daquilo que eu comprei na cruz do Calvário, os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Mostre que você me ama, obedecendo e cuidando, zelando daquilo que é meu. Então, quando Jesus escolheu os 12, ele queria conviver e ele queria preparar e enviar para levar essa mensagem. E ele tinha um propósito na vida de Pedro. E quando Pedro disse, Senhor, eu te amo. Aí Jesus disse para ele, então cuida do que é meu. Cuida do ministério que Deus te deu. Cuida daquilo que o Senhor confiou na tua mão. Faz aquilo que Ele te chamou para fazer, mas faz com excelência. Faz com inteireza de coração. Faz com verdade, porque aquele que te chamou, aquele que te restaurou, sabe o que tem dentro do teu coração. E ele não vai ser enganado. Ele não vai ser enganado. Ele não é enganado. Nós é que nos enganamos achando que estamos escondendo algo dele. Que ele não está vendo. Que ele não vai se incomodar. Mas cuida. Se tu amas, cuida. Cuida daquilo que Deus colocou na tua mão. Cuida, zela, protege. Se desgasta em favor daquilo que o Senhor tem te chamado para cuidar. Se desgasta, queridos. Há um serviço. Quando Jesus disse, tu me amas, ele disse, amo. Mas ele não disse, que bom e tá tudo legal, não. Ele disse, vá trabalhar, vá cuidar do que é meu. Você é meu, eu tenho ovelhas que precisam de cuidados e é você que eu estou comissionando. Vá trabalhar para o meu reino. E nós queremos receber um reino sem ter esforço de nada. Nem de falar de Jesus, nem de cuidar daquilo que Ele tem confiado nas nossas mãos. Vai haver um preço, viu? Vai haver uma cobrança. Porque tem coisas que Deus vai fazer através de você. Não é através do pastor nem da pastora. É através da sua vida. Porque Ele tem te dado habilidades, tem te dado capacitação, tem te dado o Espírito Santo para te ajudar. Então, quando você decidir demonstrar o seu amor através das suas obras, aí, verdadeiramente, o Senhor vai se sentir amado. Porque Ele não nos amou com palavras, Ele nos amou com atitudes, Ele nos amou com gestos, Ele nos amou com entrega. E às vezes nós queremos, olha, igreja, nós queremos muitas vezes receber tantas coisas do Senhor. E muitas vezes o mínimo a gente não tem feito para demonstrar o nosso amor por Ele. Infelizmente, essa é uma realidade da nossa igreja hoje. Igreja no geral, não estou falando apenas dessa igreja, não. Estou falando da igreja como um todo. Há uma dificuldade de servir a Deus. A mentalidade tem sido apenas de receber. Deus, Ele é galardoador. A essência dele é de abençoar. É de abençoar aqueles que se chegam a Ele. É a natureza de Deus. Mas entenda que Ele também nos chamou para nos desgastarmos pelo reino dele. Pedro serviu até a morte. Pedro serviu até a morte. Ele foi fiel até a morte. Então nós temos que olhar e entender que tudo que Deus nos chamou para fazer, nós vamos ter que nos desgastar. Não apenas receber. Vou receber um carro, amém. Deus tem tanto carro para te dar. Tu não sabe. Deus tem tanta casa. Deus tem tanta bênção, Deus tem tanto emprego, porta de emprego, Deus tem tudo é dele. Quando Ele quer, não tem impedimentos para Ele agir. Mas mais do que te dá todas essas coisas, Ele quer ver o teu nome escrito lá no livro da vida. Ele quer ter comunhão contigo no céu. Ele quer caminhar lado a lado contigo por uma eternidade.
Mas isso você vai ser treinado a viver aqui, nessa terra, em comunhão. Nós, os imperfeitos, né? Vamos sendo lapidados ali, ó. Aprendendo a silenciar, aprendendo a corrigir, aprendendo a nos desprender do material, a sermos abençoadores, a sermos alguém que compartilha aquilo que tem com alguém, que instrui, que abençoa. Igreja, isso Deus nos chamou, para sermos igreja. Nós somos os detentores da verdade. E olhe só, vamos abrir aqui em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3. Olha a geração. Olha como está a geração dos últimos dias. Nós não podemos ser esses aqui que a palavra está dizendo. Nós não podemos ser essa geração. 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia, negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Aqui a palavra está nos dizendo como será a humanidade no fim dos tempos. E nós, servos do Senhor, aqueles escolhidos, chamados, redimidos, salvos, não podemos agir como esses daqui. Traidores, arrogantes, presunçosos, inimigos do bem, não. Ao contrário, nós fomos chamados para boas obras, para refletir a glória de Deus, para demonstrar nossa fé em Jesus por meio de boas obras. Nós não podemos agir como esses, mas infelizmente, dentro da igreja, vão ter pessoas que vão agir assim. Mas a palavra está dizendo, destes, afaste-se. Para não ser contaminado com eles, para não ser prejudicado com eles, para não receber a mesma recompensa deles. Para isso o Senhor nos chamou, para um tempo novo, para um tempo diferente, para sairmos do nosso comodismo de me dá, sanguessuga. Me dá, Senhor, me dá, eu quero. Para ser alguém que dá. Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar. Dê o seu tempo, dê as suas orações, dê a sua vida, dê as suas habilidades, dê o seu dinheiro. Use seus recursos para aprender mais a palavra. Porque a palavra diz que é na sabedoria. A sabedoria não vale mais do que as pedras preciosas. Às vezes a gente está correndo atrás de tanta coisa que vai ficar, que nós estamos perdendo tempo. Mas, igreja, essa palavra é para a gente despertar, para a gente compreender. Judas foi um escolhido. Judas caminhou com Jesus, mas Judas perdeu a sua salvação. Pedro, ao contrário, caminhou também com Jesus, errou, mas se arrependeu, foi restaurado e viveu tudo aquilo que Deus tinha para ele e para realizar através da vida dele. E Deus também tem muitas coisas para realizar através da nossa vida. Só que nós precisamos nos posicionar e deixar Deus tratar o nosso coração. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. Ele habita dentro de nós.
Ele deseja fazer essa obra regeneradora através da palavra. Amém? Então, nesse momento, nós vamos orar. Que o Espírito Santo sabe e que ele tem todo o poder, se você permitir, dele entrar, renovar sua mente, renovar seu coração e transformar o íntimo e profundo dali, daquele lugar de onde vem todas as saídas da vida, do nosso coração, da nossa essência ali, da nossa alma. A palavra diz: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Se o coração estiver contaminado, o que vai sair é destruição. Mas se o nosso coração estiver guardado em Deus, vai sair vida. Vida abundante, rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Amém? Então vamos orar nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença. Senhor, nós Te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Espírito Santo de Deus, vem neste lugar com Tua glória. Senhor, nós cremos na Tua presença, nós cremos no poder da Tua palavra, nós cremos que agindo o Senhor nada pode impedir. Nós cremos que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor vai entrar, o Senhor vai transformar, o Senhor vai iluminar tudo aquilo que é trevas. E o Senhor fará jorrar vida, vida abundante, meu Deus. Nós queremos te pedir no nome santo de Jesus, que nessa noite, os nossos corações sejam visitados através dessa palavra. Que o nosso coração rejeite todo sentimento contrário, todo sentimento maligno, tudo aquilo que não te glorifica, tudo aquilo que não te exalta, tudo aquilo que não vem de ti, nem do teu espírito. Nós queremos te pedir, arranca de dentro de nós, Senhor. Toda inveja, Senhor, que porventura haja dentro do nosso coração, inveja da prosperidade alheia, inveja do casamento, inveja do ministério, seja lá do que for, Senhor, que isso não vem de ti, que seja arrancado, porque o Senhor tem algo próprio para nós. O Senhor tem algo específico para nós, o do outro é do outro, o nosso é nosso. E nós queremos te glorificar porque o Senhor tem planos de paz para nós. O Senhor tem bênçãos preparadas para cada um de nós. E nós te louvamos por isso, Senhor. Nós te glorificamos por isso. Pela tua bondade, pela tua natureza abençoadora. Por todos os teus livramentos. Por toda aquela transformação que o Senhor já fez ao longo dessa caminhada. Mas nós queremos te pedir, Senhor, assim como o salmista. Senhor, vê dentro de nós se há algum caminho mau. E nos guia hoje pelo caminho eterno. E nos liberta hoje. Se forem escolhas erradas, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para tomarmos escolhas certas. No nome santo de Jesus. Senhor, se for, Pai, sentimentos errados que não te glorificam, arranca de dentro de nós. Nos dá domínio próprio, Senhor. Em nome de Jesus. Faz com que o fruto do Espírito, ele nos preencha, Pai. De tal forma que o Senhor nos domine, o teu amor, a tua paz, a tua alegria, seja real em nosso coração. No nome de Jesus Cristo, nós queremos te pedir, Senhor, visita agora a nossa mente. Senhor, aquilo que tem preenchido a nossa mente, que tem inquietado a nossa mente, que tem, Pai, perturbado a nossa mente com pensamentos contrários, com pensamentos de angústia, com pensamentos de morte, com pensamentos que roubam a nossa paz. Nós queremos te pedir, Senhor, limpa agora a nossa mente. No nome santo de Jesus, purifica a nossa mente agora, purifica os nossos olhos, aquilo que nós temos olhado, que temos desejado, que não convém, Pai. Como Eva desejou aquele fruto. Ela olhou e desejou, foi agradável aos seus olhos, mas trouxe destruição. Nós queremos te pedir aquilo que nós temos olhado, que temos desejado, que não é a tua vontade para nós, que o Senhor nos purifique. No nome santo de Jesus Cristo, aquilo que nós temos ouvido, Pai, de palavras sedutoras, de palavras enredada por Satanás,
Que o Senhor esteja agora nos dando discernimento. Que o Senhor esteja purificando os nossos ouvidos. Purifica o nosso coração, aquilo que tem chegado ao nosso coração, Pai. Que não é a tua vontade, vai removendo, vai arrancando toda raiz de amargura, toda insatisfação, toda semente de rebeldia. Senhor, nós repreendemos no nome santo de Jesus, que toda fortaleza na mente e no coração, plantada, levantada por Satanás, por meio de situações, seja derrubada agora. Em nome de Jesus, por todo medo, toda rebeldia, todo sentimento de rejeição, de que não é amado, que seja agora destruído no nome santo de Jesus. Você é amado, você é amada, Deus lhe amou, Deus lhe gerou, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida. Aleluia! Senhor, nós queremos nos arrepender de tudo aquilo que nós fizemos, Pai. Senhor, as palavras que nós liberamos, Senhor, palavras malditas, nós te pedimos no nome santo de Jesus, vai recolhendo no reino do Espírito, vai anulando essas palavras, arranca da mão de Satanás essas palavras, Senhor, que elas não venham a prosperar no nome santo de Jesus. Nós te pedimos perdão. Nós te pedimos perdão pela nossa falta de amor com o nosso próximo. Senhor, nos perdoe no nome de Jesus. Perdoe aquilo que nós fizemos, mesmo sem querer, contra o nosso irmão, contra a nossa liderança, contra o nosso cônjuge, contra os nossos filhos. Senhor, nos perdoe tudo aquilo que nós dissemos, tudo aquilo que nós fizemos contra eles. Que o Senhor visite os seus corações. Que o Senhor liberte os seus corações de toda a opressão, de todo o sentimento que nós causamos. No nome de Jesus, Pai, nos faz novas pessoas, Senhor, em Ti. Nos transforma. Faz com que esse homem interior, ele se fortaleça mais e mais. No nome santo de Jesus. E que Ele glorifique o Teu santo nome. Que a nossa vida hoje glorifique o Teu santo nome. Que a nossa vida amanhã glorifique ainda mais o Teu santo nome. Como a Tua palavra diz, quem for santo se santifique mais. Senhor, nos ajude dia após dia a nos fortalecermos na força do Teu poder. A nos fortalecermos na graça que há em Cristo Jesus. No nome de Jesus, Pai, nos reveste contra toda armadilha de Satanás, contra todo o dardo inflamado do maligno. Nos faz perseverar até o fim, ó Deus. No nome de Jesus.